É uma alegria estarmos aqui para meditarmos, para compreendermos um pouquinho sobre as palavras do Evangelho à luz do Espiritismo. Nesta preleção gravada de hoje, nós vamos continuar falando do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a parte final deste capítulo. E antes de iniciarmos o tema do Evangelho, vamos a uma pequena prece para nos sintonizarmos com o alto. Pai de amor e bondade, agradecemos a oportunidade de, mesmo que à distância, por meios eletrônicos, possamos meditar sobre os ensinos sublimes do Evangelho, colocá-los em nossas vidas, nos melhorando a cada dia, transformando este mundo e a nós mesmos. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que as palavras penetrem em nosso coração e em nossa mente. Bem, vamos lembrar um pouquinho do início desse capítulo 18. Conforme a evolução da criatura humana, conforme a evolução do conjunto social, maiores são as capacidades de entendimento, maiores são os ensinos que a humanidade pode receber. Comparando com a educação formal das crianças, nós não podemos ensinar aritmética, grandes questões filosóficas às crianças pequenas. Ensinamos as primeiras letras, a alfabetização. Assim também a espiritualidade vai trazendo aos homens os ensinos conforme a capacidade de cada época, conforme a capacidade que a humanidade vai conseguindo elaborar. A época, há 2000 anos atrás, o mestre trouxe as lições mais sublimes da espiritualidade, nos trouxe as leis do amor, nos ensinou como é a vida espiritual, mas ele não poderia ainda deixar clara todas as maravilhas que o cosmos nos revela, todas as maravilhas que há em todo o universo. O homem ainda se achava no meio de um único ser vivente na face do planeta, do universo. E o mestre então utilizava-se muitas vezes de parábolas, de belas histórias, comparações simples do cotidiano, mas cheias de princípios, de belos ensinos, para que com o tempo a humanidade pudesse compreender cada vez mais a sua mensagem. Por isso ele dizia: quem tem olhos de ver, quem tem ouvidos de ouvir, ou seja, quem tem a capacidade de entendimento vai realmente encontrar a essência de cada ensinamento. E esse capítulo se inicia com a parábola do festim de bodas, explanada nas últimas preleções. Resumidamente, o mestre diz que o reino de Deus é semelhante a uma festa de bodas do filho do reino. O rei, então, querendo fazer essa grande festa, despacha seus servos para convidar todas aquelas pessoas importantes do seu reino, E aqueles que foram especialmente convidados se recusaram a ir. O rei insistiu no chamado, mas alguns não se importaram, continuaram cuidando dos seus interesses. Outros, nos diz a parábola, pegaram e exterminaram, massacraram aqueles que o rei mandou que os convidasse. E lá diz que o rei mandou exterminar suas vilas. Mas como a festa estava preparada, ele mandou que chamassem todos que estivessem pelo caminho, e o local então ficou cheio. Mas o rei, ao adentrar a festa, viu que alguns não vestiam a roupa apropriada, a vestes nupciais, e mandou que os expulsassem e os lançassem ao sofrimento. E conclui dizendo: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Se não tivermos os esclarecimentos espirituais, difícil fica para nós interpretarmos convenientemente essa parábola. Em princípio, a parte básica é que os enviados do rei para convidar eram os profetas, os médiuns comuns aos povos judeus, que vinham mostrar a trilha da verdadeira felicidade, mas as suas palavras foram pouco estudadas, o povo judeu não aceitou de bom grado as lições sublimes, e realmente muitos foram massacrados, como os servos da parábola. E por isso o Senhor mandou que o Evangelho fosse espalhado por todas as regiões, Nas palavras, aos bons, maus, pagãos, idólatras, espalhou seus discípulos por todas as regiões, convidando
todos os povos, pregando o Evangelho para todas as nações, para todos aqueles que quisessem ouvir. E podemos aplicar essa parábola também a todos nós, a nós mesmos. Todos nós queremos ser convidados a esse festim do plano espiritual. Queremos sair desse corpo material e alcançar um mundo melhor. E todos somos convidados a esta festa espiritual. E aí vem a segunda parte do ensino do mestre, né? Não basta ir ao festim, é preciso vestir a túnica nupcial. O que é isso? Ter puro coração, cumprir as leis espirituais. Leis espirituais, na maioria contida no maravilhoso Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, né? E resumidas na síntese espírita, fora da caridade, não há salvação. Podemos sim, talvez, ao desencarnar, sermos recolhidos por benfeitores espirituais temporariamente, a locais realmente especiais, mas somos dignos de lá ficar? Ou devemos voltar, reparar os erros, aprender as lições desprezadas? Somos dignos de entrar no reino dos céus ou somos chamados, mas não escolhidos? Todos os dias inúmeras pessoas recebem esse convite divino para ingressarem nas fileiras cristãs, nas fileiras do bem, que levam realmente à felicidade espiritual. Sentem quão bela é a vida espiritual para aqueles que cumprem as leis divinas deste amor incondicional. Mas poucos de nós aceitam as condições necessárias. A vesta tal da túnica nupcial, né? Ou seja, as mudanças no proceder, nos pensamentos, a verdadeira reforma íntima que todos nós estamos tentando realizar, né? A maioria de nós, ao ouvir esse chamado grandioso do Cristo nos convidando, seja por um livro, seja por um amigo, seja pela própria consciência, raramente consegue esforçar-se nessa reforma íntima, interior mesmo. Continua a sua vida, sua vidinha, seus afazeres, seus negócios mundanos, esquecidos de que a vida espiritual é infinita e a vida material é apenas um ponto, né, no infinito. Então, o grande convite é que nós não deixemos para amanhã, que realmente busquemos hoje sermos dignos deste convite que o Pai nos faz todos os dias, através de tantas formas. Cada amanhecer, cada sol que surge, cada momento de alegria, de aprendizado, é um convite ao nosso crescimento. Mas realmente não é fácil entrar no reino dos céus, né, na comparação. E é o que nós vamos estudar nesse principal ensino dessa noite. Vamos falar da porta estreita. Nas palavras do Evangelho: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram, né? Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, quão poucos são a que realmente a encontram. Perguntaram então ao mestre: Senhor, serão os poucos os que se salvam? E o mestre responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão, os que querem e não se esforçam, não é? Diz mais o mestre que haverá então pranto e ranger de dente, quando nós virmos que os profetas, as pessoas de bem estarão no reino dos céus e nós seremos dela expelidos. Diz que muitos virão do Ocidente, do Oriente, participarão desse festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Palavras duras, não é? Podemos raciocinar com Kardec que numerosas são as paixões mundanas que nos levam ao mal proceder. São muitas as dificuldades do homem que quer vencer realmente suas más tendências. Estamos realmente num mundo de provas e expiações, e aqui ainda, infelizmente, predomina o mal. E a porta estreita, essa porta figuradamente, que nos leva a um plano espiritual superior, que o homem quer transpô-la, só é feito através de grandes esforços. Esforços para vencer as nossas más inclinações, esforços pela resignação naquelas vidas realmente de expiação, compreensão de que a felicidade não é deste mundo. É claro,
que os ensinos do Mestre, quando eles realmente penetram em nosso ser, e quando nós temos a compreensão de que nenhuma ovelha se perderá, esse ensino parece um pouco mais próximo de nós, né? Os últimos podem ser os primeiros, porque aqueles que realmente levam uma vida de dor, de sofrimento, de erros, quando compreendem essas lições sublimes, quando realmente mudam radicalmente seu proceder, seus pensamentos, seus comportamentos, podem se elevar realmente mais rapidamente do que aqueles que levam esses ensinos não tão a sério, né? Deixam se envolver muito pelo plano material. Mas mesmo que o primeiro, que porventura poderá ser o último, porque caminhou sem empenho, sem dedicação, também entrará um dia no reino dos céus, ou seja, num mundo melhor, sem as dores deste. Mas são com nossas escolhas, com nossas opções, é que teremos um caminho mais longo a percorrer, ou entraremos realmente pela porta estreita de uma forma menos dolorosa, né? E nem sempre aqueles que realmente aparentam as condições essenciais de uma vida espiritual, em seu íntimo, são aqueles que realmente praticam as verdades sublimes, né? Essa é uma pequena historinha que está no livro Jesus no Lar, do Espírito Néio Lúcio, pelo Chico Xavier. Nela, o mestre, falando sobre aparentar e ser, que são coisas diferentes, ele nos dá um exemplo de uma história, né? Diz que um fariseu tinha uma vida irrepreensível à época, né? Era muito respeitado publicamente, fazia muitas orações, jejuns, conhecia os textos da lei decorado. Quando ele passava na rua, o povo se curvava, todos o tinham como um homem de alta estima. Fazia uma vida perfeita entre os pecadores da época, alimentava-se pouco, utilizava uma túnica alva, limpa, sem manchas, não falava com pessoas impuras, cumpria todos aqueles rituais da época. Bem, um dia chegou uma grande peste na região, uma grande enfermidade que começou a ceifar muitas vidas. E um anjo, um espírito superior, desceu em socorro daquela região. Necessitava esse agente espiritual das mãos de um homem para realizar o seu trabalho. Procurou então um santo fariseu, conhecido lá das hostes celestes. Porém, o devoto ele estava tão mergulhado nas suas contemplações de pureza que não tinha espaço para pensar no socorro ao próximo. Como cooperar se não se misturava com os impuros? Impuros que na sua mente eram um vale de imundícies contaminantes, não é? O anjo insistiu no chamado, mas sem sucesso. Procurou então outros amantes da lei, sem conseguir ninguém que o ajudasse. Mas havia urgência no trabalho. Então, o anjo procurou um antigo criminoso que queria regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. O homem não hesitou. Obedeceu sem demora. Queria cooperar, queria redimir-se, queria evoluir. Então, orientado pelo anjo, sepultou os cadáveres que contaminavam o ambiente, improvisou remédios de todas as formas possíveis, semeou ânimo entre os doentes, seus familiares, aliviou muitos aflitos, incentivou coragem aos enfermos, libertou as crianças do mal, criou esperança e consolação naqueles corações. Com isso, cumpriu seus deveres de caridade e adiantou-se no caminho do paraíso. E o mestre conclui assim a sua historinha, né? A virtude é sempre grande e venerável, mas não deve cristalizar-se como uma joia rara sem proveito. Se o amor cobre uma multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspire pode dar ao pecador, convertido ao bem, a companhia dos anjos, antes mesmo que os justos ociosos possam desfrutar desse celeste convívio. Então não é só o conhecimento, não é só a aparência, é realmente o amor ao próximo, a dedicação, o empenho que cumprimos as leis santas da caridade. E todos esses ensinos sublimes sempre ficam mais simples e completos com os esclarecimentos da doutrina espírita. Às vezes podemos ter uma dificuldade de entendimento sem essas chaves da evolução constante, sem o conhecimento das vidas sucessivas, das reencarnações,
das leis de causa e efeito, das provas, das expiações. Kardec nos lembra que onde haveria justiça divina, se em uma única vida nós teríamos a decisão final de uma aventura eterna ou de uma aflição eterna, né? Se ao final da vida nós tivéssemos realmente que passar ou por uma porta ou por outra e não houvesse como recomeçar, né? Então, compreendendo os ensinos do Mestre do Espiritismo, também sabemos que as responsabilidades se tornam maiores, né? Como o próprio Mestre nos diz. Na continuidade desse capítulo 18, há uma parte do Evangelho que diz: o servo que souber da vontade de seu amo e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado. Maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se tenha confiado. Então, quem conhece os preceitos cristãos e não os pratica, é certamente culpado. Quantos conhecem a Bíblia, o Evangelho, mas não praticam os ensinos cristãos com seriedade? E quando os esclarecimentos dos Espíritos, os ensinos, chegam com mais clareza ainda, até aqueles que não têm uma certa cultura ou uma capacidade maior de entendimento, mas que a doutrina espírita traz o Evangelho com maior simplicidade, explicando as leis de causa e efeito, as leis espirituais, mais difícil ou maior se tornam as responsabilidades de todos nós, né? Nenhum de nós que receba direto ou indiretamente os ensinos podem alegar ignorância ou desculpar-se do não entendimento do ensino. É por isso que no Evangelho nós temos a continuação disso. Portanto, quem não se aproveita dessas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vã, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. E Kardec faz ainda um alerta aos médiuns, que mais censuráveis são se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem a sua própria condenação, nas palavras dele, ao reconhecerem que é a eles que os espíritos se dirigem em primeiro lugar. Trouxe mais uma historinha, falando especificamente dos médiuns e dos trabalhadores espíritas como um todo, né? É a história de um médium, o irmão X. Ele nos fala lá que um espírito desditoso, que estava com sede de esquecimento no corpo de carne, ele estava desencarnado, mas queria reencarnar para poder apagar um pouco a crise de consciência. Então ele chora e pede em pranto: Senhor, tende piedade, concedei-me a graça de renascer no planeta físico. Percebo agora a extensão dos meus erros, quantos crimes cometi. Espalhei miséria e destruição, acendi um inferno dentro de mim. Ó benfeitor da eternidade, conduz-me novamente à escola da terra, a fim de que possa, por algum tempo, esquecer minhas dores, resgatar meus erros. Dai-me, Senhor, o câncer, a lepra, encarcera-me num corpo paralítico, dai-me a cegueira, a epilepsia, a forma torturada, a fome, a nudez, mas que eu possa renascer com a graça do esquecimento. E enquanto ele fazia suas preces sinceras, comoventes, um amigo espiritual surgiu e lhe disse que suas preces foram ouvidas, que lhe dariam a oportunidade de renascer, mas que não precisaria recorrer a esses processos dolorosos de sofrimento físico. O Senhor fala em misericórdia, não sacrifício. E o espírito amigo diz que voltarás ao mundo em berço acolhedor e servirás ao espiritismo com Jesus. Serás um médio amigo da redenção. Aprenderás que o amor cobre uma multidão de nossos erros e terá afeição ao bem de todos. Buscará no bem de todos a luz do teu próprio bem. Resumidamente, o espírito devedor ficou muito feliz com a oportunidade, agradeceu muitas vezes e partiu. Foi recolhido a um hospital espiritual, onde foi preparado por muitos anos para essa abençoada encarnação em lar espírita. Bem,
Já na juventude, logo aos primeiros contatos com as bênçãos da tarefa mediúnica, sentiu algumas dúvidas, algumas irritações no campo íntimo. Em toda parte, às vezes ele encontrava incompreensão, discórdia, censura, suspeitas. Ele se amedrontou perante a luta que se esboçava do trabalho espírita com a mediunidade. E certa feita, em determinada reunião, ele pediu a orientação do benfeitor espiritual em que colaborava e questionou através de outro médium. Que fazer diante das sombras que entravam no movimento, espíritos que perseguem a tarefa? Perdoa e ajuda, meu filho. E quando alguém me criva de calúnia? Ajuda, perdoa, para que a luz do entendimento se faça. E quando há desconfiança, como agir perante aqueles que com sarcasmo, asperezas, ridicularizam as minhas faculdades? Perdoa, ajuda, aguarda o tempo. Mas eu sofro com mistificações que por vezes me assaltam. Como proceder com tais entidades? Perdoa e ajuda sem repousar. Recebe em tais lições do caminho o justo apelo à tua construção humilde. A mistificação te auxiliará a entender que os talentos do alto não te pertencem, ensinando-te o respeito à bondade celestial. E quanto àqueles que querem utilizar as minhas capacidades para coisas fúteis, criminosas, até egoístas? Perdoa, ajuda a serem esclarecidos. Mas e aqueles que não me ajudam e não desculpam as minhas fraquezas? Também é imprescindível ajudar a perdoar a todos sem descanso. O médium então levantou-se para as despedidas e após o encerramento da reunião, aquele candidato à mediunidade que pediu câncer, a lepra, a cegueira, a mutilação, a paralisia para apagar aquele passado de crimes, retirou-se da casa espírita e ninguém nunca mais ouviu. Ele termina dizendo: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Parafraseando o Evangelho. E, às vezes nós fizemos compromissos e esta vida realmente é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E as pressões através das aflições da vida podem truncar um pouco a nossa fé, trazer um pouco de descrença, mas é aí que o verdadeiro cristão se mostra, na sua infinita crença no que há além desta vida, nas promessas do Cristo, de um mundo melhor para aqueles que realmente tentassem viver o amor incondicional. Um exemplo também para que nós possamos meditar sobre esses ensinos sublimes está no texto sobre a visão de Eurípides. Eurípides, o grande apóstolo da mediunidade que trabalhou muito em Sacramento, no estado de Minas Gerais, certa noite ele se observou fora do corpo físico em admirável desdobramento. Inquieto, arrastado por uma vontade superior, mas sentia que um amor o arrastava e ele subia, queria parar, queria descer, reaver o corpo físico, mas não conseguia. Era como se braços intangíveis o tutelassem a uma sublime excursão espiritual. Logo ele estava respirando em outro ambiente, envergava uma forma leve, estava num local leve e sereno. E nessa viagem ele se viu diante de uma campina verdejante, uma paisagem formosa, e avistou ao longe um homem. Como que magnetizado pelo desconhecido, ele se aproximou. Houve um momento em que ele percebeu que não deveria avançar mais. E num deslumbramento de júbilo, ele reconheceu-se na presença do próprio Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, ficou em silêncio, sentindo-se como intruso naquele lugar. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao mestre, a literatura, nas artes, as mensagens que ele nos deixou, e grossas lágrimas começaram a banhar-lhe o rosto,
Então ele adquiriu coragem, olhou para o mestre e viu que o mestre também chorava. Transpassado de súbito sofrimento por ver o pranto do mestre, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo celestial. Mas estava como que chumbado no solo estranho. Recordou então todos os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas humanas até hoje. Nessa linha de pensamento não se conteve. Questionou o mestre: Senhor, por que choras? O mestre não respondeu de imediato. Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário notou que o Cristo lhe correspondeu agora ao olhar. E após um instante de atenção, o mestre lhe responde com uma voz muito doce: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos muito amar. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E dizem que daquele momento, Eurípides se viu arrastado, como que caindo ao seu corpo, e se viu novamente no plano físico, renovado em suas intenções de amor ao próximo. A partir daquele dia, se dedicou todos os dias, com poucas horas de descanso, sempre buscando praticar o amor aos seus irmãos, até desencarnar depois de 3 dias de trabalho incessante durante a febre que dizimou tantas pessoas no começo do século passado. Um exemplo de que realmente somos todos convidados a praticar o bem, a lei do amor, para assim estarmos realmente fazendo o que o Mestre espera de nós, o que o Pai maior espera de todos nós. Podemos lembrar ainda um ensino espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É para isso que estamos aqui, para nos melhorarmos. Então, o convite para o grande festim do plano espiritual, a ascensão a planos mais elevados, acontece de diversas formas, individualmente, coletivamente. Então, esse convite de 2000 anos atrás, referendado em 1857 por Kardec, continua válido. Não podemos alegar ignorância quando conhecemos essas verdades sublimes. Porque quando as portas da encarnação se fecharem, quando nós nos apresentarmos diante do porteiro divino, este não nos perguntará quantos títulos humanos nós deixamos na terra, quantos bens materiais deixamos, quanta sabedoria acumulamos. Nos perguntará assim, na simbologia antiga, quanto pesa o nosso coração, né? Quanto bem praticamos, quantas lágrimas enxugamos, quantas almas elevamos, quantos famintos saciamos. E é dessa resposta que dependerá realmente a nossa permanência nessa festa espiritual. Festa onde aqueles que realmente amaram a humanidade já se encontram e nos aguardam com o coração aberto. Essa é a mensagem do Evangelho. Com essa mensagem em nossos corações, nós fazemos as nossas preces. Obrigado, Senhor, por trazer essa mensagem sublime de renovação, que possamos todos nós assimilá-las em nosso íntimo, nos tornarmos melhores, mais dignos do Teu amor, do Teu reino de luz. Rogamos, Senhor, por todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros de jornada, que se sintam cada vez mais próximos de Ti, mais participantes da vida espiritual. Rogamos por nós mesmos, que possamos a cada dia fazer o melhor ao nosso alcance, através do bem que praticamos ao nosso próximo. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre nessa caminhada. Obrigado.